Olá, pessoal, eu sou Janaína Marcelo, direto dos encontros da Scott Consultoria, esse que é um encontro de intensificação de pastagens. E hoje eu estou aqui numa companhia muitíssimo especial, o professor Luiz Gustavo Núcio. Professor, muitíssimo obrigado por me dar esse pequeno espaço. Tirei o senhor lá das palestras para a gente conversar um pouquinho, para trazer para esse público aqui do Forragicultura e Pastagens uma conversa maravilhosa sobre produção de silagem. Segura a vinheta que seu vídeo já vai começar. Professor Núcio, mais uma vez agradecendo o senhor por me disponibilizar um tempo para a gente conversar um pouquinho sobre silagem. Nós agora vamos entrar no período chuvoso no Brasil Central. Então essa já é uma época que o produtor precisa pensar na seca. Vamos falar daquele produtor que trabalha no pasto. Então ele vai ter que fazer uma reserva de alimento no período seco do ano para que ele consiga fazer seu planejamento forrageiro. Levando em consideração toda a contribuição que o senhor tem sobre esse tema de silagem, né, para o Brasil e também para o mundo, teve recentemente um tempo lá na China, né? Silagem que te levou até lá, né, professor? Fala para os produtores que estão acompanhando a gente aqui no Forragicultura e Pastagens, quais seriam os pontos críticos, né? O que a gente precisa acertar para ter uma silagem de qualidade? Ou seja, onde é que você não pode errar? Muito bem. Naína, olha, é um prazerão estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado de poder prestigiar o seu canal. Espero que a gente possa, nesses comentários aí, ajudar as pessoas que precisam de informação. De fato, você está chamando um tema muito importante, né? Embora o assunto seja antigo, sempre falta para as pessoas a consciência do que prestar atenção e aonde dedicar o tempo. Na verdade, o tempo é a coisa mais escassa que nós temos. E mais cara, né? E mais cara. E o processo de produção de silagem, ele é multitarefa. São várias caixinhas que você tem que cuidar delas ao mesmo tempo. Não dá para cuidar de uma e descuidar de outra, né? Então isso é, inclusive, um dos problemas que nós temos. As pessoas não dão atenção aos vários passos e acabam se esquecendo de algo. Eu vou tentar aqui, de uma maneira muito breve, dizer o seguinte. Uma primeira preocupação é escolher a fonte de forragem. Sim. Ela tem que fazer um casamento muito bom com o seu sistema, especialmente usando o seu exemplo. Se o indivíduo tem um manejo de pasto, eu preciso escolher uma fonte de forragem que produza uma quantidade de biomassa e tenha qualidade suficiente para fazer um casamento muito bom nesse sistema de verão e inverno. Sim. Então a partir disso, já gero aí um monte de possibilidades. São inúmeras, né? A gente pode fazer milho, sorgo, capinha, dá para... Eu tenho um aluno que fez um levantamento que eu pedi que ele fizesse, aproximadamente no Brasil de norte a sul, 34 possibilidades. De ensilar e gerar... De fontes de substratos para serem ensilados. Então é um monte de possibilidade. Então a escolha dessa fonte de forragem é muito importante. E eu vejo que essa é uma área banalizada. Sim. Muita gente ainda escolhe por preço. Essa custa mais barato, essa custa mais caro, mas nem sempre essa é a decisão melhor. Mas tem uma informação importante sobre essa primeira caixinha. Escolher certo te dá uma dianteira média de 30% de vantagem. Isso é uma baita vantagem, considerando as margens da pecuária, né, professor? Então, vamos pegar um exemplo. Se eu escolher um híbrido de milho e escolher entre os melhores, eu tenho vantagens de até 30% a mais. Sabendo escolher o híbrido certo para o seu ecossistema, para o seu manejo... Esse número é verdadeiro também para capins tropicais. Então aqui, sem querer me aprofundar muito no que seria bom ou ruim, é apenas dizer o seguinte: aconselhamento técnico, decisão técnica, informação, pode te dar uma dianteira muito grande na primeira caixinha, que é escolher certo. Tá? Sabe o que eu costumo dizer, professor? Que o conhecimento, ele é um insumo mais barato que você vai levar para a fazenda, que vai te dar o maior retorno em menor intervalo de tempo. Não tenho nenhuma dúvida. Tenho nenhuma dúvida. Conhecimento é transformador, mas o que faz a mesma fazenda virar o que a gente quer que ela vire na nossa cabeça, porque tem uma fazenda na cabeça, né? Aquela que você quer chegar. É você aplicar o conhecimento, porque não adianta também você conhecer e não aplicar, né, professor? Exatamente. Então, assim, o que é que você precisa nessa hora? Se você não sabe todas as informações, procurar quem sabe. Exatamente. Procurar os meios, procurar, inclusive, canais como esse, onde você está frequentemente ofertando
caminhos de buscar informação. Então, acho que essa é a primeira caixinha. A segunda caixinha, também ainda muito negligenciada entre nós, é a caixinha de processar a forragem adequadamente. Né? Você determinou o momento correto de colher a planta e, na sequência, você tem que colher e picar. Facas afiadas. Essa coisa da picagem parece tão simples, mas é onde a maior parte ainda erra muito. Tá? Aqui tem um número muito bacana, que se você picar adequadamente, você vai conseguir aumentar a densidade. Sim. Como a densidade é a acomodação das partículas compactadas no silo, quando as partículas são menores e mais homogêneas, você aumenta. Então, quanto que se aumenta? Na média, eu consigo aumentar até 200 quilos a mais por metro cúbico, picando melhor. Isso é bastante coisa, porque a compactação acaba sendo fundamental por causa do oxigênio. A compactação ela é fundamental para remover o oxigênio e reduzir as perdas. Então, fermenta melhor. No final do dia, tudo isso se encaminha para reduzir perdas. Quer dizer, um monte de coisas somadas. Cultiva bem a forragem que vai ser cultivada, vai ser ensilada, pica bem, né? Então, você vai somando coisas boas ou subtraindo coisas ruins, né, professor? Nesse picar bem, tem um pequeno segredo aí. A gente usa muito aquelas peneiras da Penn State Sim. como sendo um critério do bom e ruim. E a gente aprendeu que você deveria ter na peneira de 1,9 centímetros de orifício uma retenção máxima de 5%. Junto com isso, para conseguir obter isso, as suas maiores partículas devem ser menor do que 5 centímetros. Então, se você fala assim, bem, eu não tenho todas as coisas para medir, mas uma coisa você tem. Pega um monte de material picado e olha as maiores. As maiores não devem ter tamanho maior que 5 centímetros. Isso é importante, viu, pessoal? Então, vocês já sabem, anota isso aí para quando for fazer, vocês usarem essa informação a favor de vocês, para garantir uma boa densidade, né, pela boa compactação. Bom, ultrapassado a picagem, o outro fator que impacta a densidade diretamente é compactar bem. E de tudo que a gente aprende sobre silagem, a gente aprende uma coisa: de todos esses investimentos, esse é o que tem o maior retorno sobre o investimento. Entendi. Um retorno de aproximadamente 8:1. Nossa. Cada real que eu investir em compactar bem, eu estou retornando R$8. Assim, nada mais te oferece uma margem tão poderosa de retorno. O que quer dizer o seguinte: vale a pena você trabalhar para ter um trator pesado o suficiente para compactar a massa, para alcançar as densidades alvo. Tá? Planejamento de colheita também, né, professor? Planejamento. E não adianta fazer isso na hora que você estiver fazendo. Você tem que trabalhar com antevisão e ter certeza que você tem capacidade de compactação antes da hora. E eu estou tentando ser bastante enfático para dizer o seguinte: se você não tiver e você constatar que não tem, compre. Compre, alugue tratores para que você tenha, no momento da compactação, tratores suficientemente pesados. Que isso não vai ser gasto, vai ser um investimento. Vai ser um baita investimento. Tá? E a gente tem uma regrinha aí que eu preciso ter pelo menos 40% do peso que chega por tonelada descarregada no silo por hora. Então, se eu entrego no silo 20 toneladas hora, eu deveria ter uma carga de compactação de 8 toneladas. Tá? 8 toneladas somando tudo que está compactando ali. Pode ser vários tratores. Sim, mas tem que respeitar. Mas se você fez um levantamento prévio, vamos dizer que você tenha 6 toneladas de peso de chassi, então você vai alugar um trator para complementar. Eu vou ser insistente nisso, porque a gente aprende que tem que ser nessas coisas que fazem a diferença. A compactação é, de fato, o passo mais vital do processo. É uma caixinha importante, né, É uma caixa bem importante que, juntado com o tamanho de partícula, é que vai me fazer superar a meta de densidade. Que densidade que eu espero? Eu espero densidades acima de 700 quilos por metro cúbico. Porque a gente expulsa o oxigênio, que é um grande inimigo da silagem, e faz uma boa fermentação. Exatamente. Né? Aí você garante uma silagem de qualidade para os animais. Assim, todo o processo de ensilagem, ele depende de a gente ter conseguido remover o oxigênio. E eu só removo o oxigênio compactando bem. E para compactar bem, eu tenho que ter peso e partículas pequenas. Tá? Bom, isso dado, né, agora começam caixinhas
que elas são beneficiadas pelas etapas anteriores, o que é curioso, né? Eu vou ter etapas que são importantes, mas que elas dependem das anteriores terem sido feitas. Por exemplo, aditivos. Sim. Aditivo microbiano, né? Que ele melhora a fermentação. Ele tem uma utilidade que é inquestionável, mas ele só funciona bem se eu tiver picado bem e compactado bem. Sobre esse tema de aditivos, professor, se me permite fazer um parêntese, a gente, nessas andanças do Brasil, a gente vê muito pecuarista perguntando para a gente se pode fazer algum aditivo caseiro, os microbiológicos, né? E eu sempre comento que existem muitos estudos com microbiologia de silagem, né, professor? Então, assim, os micro-organismos que são colocados no mercado, eles são estudados, avaliados, são aqueles que entregam a melhor relação custo-benefício, né? Só um parênteses bem rápido. Eu só acho que esses aditivos caseiros, isso funciona? Então, essa é uma boa pergunta. As empresas que estão no mercado há bastante tempo, elas gastam e gastaram muito dinheiro na seleção de micro-organismos que são habilidosos em fazerem coisas do que os micro-organismos comuns não fazem. Sim. É um melhoramento genético de micro-organismos. Ou seja, tipo são cepas que demoraram para serem encontradas. Elas já são mais tolerantes à variação de temperatura, elas já são mais tolerantes a variações de pH, elas já são mais tolerantes à variação de qualidade de água, coisas que podem influenciar um micro-organismo comum. Nesse sentido, a própria planta já traz consigo uma carga microbiana bem diversa. Se não fosse necessário um micro-organismo de fora, a gente poderia contar com a diversidade da própria planta. Mas a gente aprendeu ao longo da história que a vinda desse micro-organismo externo é muito útil. Então nós temos que confiar e buscar as empresas idôneas. E lembrar que eles trabalharam muito para ter algo que é um diferencial de mercado. Sim. O produto funciona mesmo. Mas ele funciona ainda melhor se eu tiver feito as etapas anteriores Sim. muito bem. Tá? Então, esse é um ponto fundamental. Tá? A outra coisa é a água. A qualidade da água que eu uso. Muita gente ainda usa água clorada para diluir esses micro-organismos. E a gente sabe que isso é um problema. Tá? Eu preciso me certificar que estou usando água de qualidade. Bom, um dos passos finais é a vedação. Sim. Essa de todas é a etapa mais negligenciada. Porque mesmo nas fazendas muito boas, ainda é muito comum você encontrar gente que acredita que você possa usar qualquer plástico para vedar o silo. É uma bobagem, né? Porque você vai economizar lá na etapa final uma coisa que Exatamente. O impacto financeiro no todo é muito pequeno, não é? Se eu visitar uma fazenda muito boa, bem manejada no Brasil, é geralmente onde ela erra. Porque ela já sabe escolher bem o material, ela sabe picar, ela sabe compactar, ela sabe colher no momento certo, mas ela banaliza a importância da lona que vai ser usada. E nós fizemos muitos progressos em pesquisa nos últimos anos, aprendendo que existem lonas e estratégias de cobertura que possam cumprir a função de vedar mesmo. O que está em jogo, Janaína, em relação à vedação, é que muita gente se preocupa que a lona não deixe entrar algo de fora, quando na verdade a lona deve impedir que saia algo de dentro. Quando você tem a fermentação, você produz gás carbônico. Esse gás carbônico já representa um custo inevitável. Mas o pior dos mundos é, depois de ter usado ele, e ele é irreversível, é perdê-lo. Sim. Porque ele, estando dentro do silo preservado, é uma garantia de que o oxigênio não estará lá. Então eu tenho que ter uma lona que me garanta que não haja troca gasosa. E isso é que as lonas mais novas de mercado conseguem fazer. Tá? Então, o que eu posso dizer sobre as lonas? Escolha empresas idôneas. Existe novidade, as novidades em geral custam um pouco mais caro, mas ela está te trazendo um benefício muito grande de tornar o ambiente hermético. No fundo, você está preservando energia para o animal. E economizar na lona, então, esquece, né? Em geral, é uma redução de custo que não é sensata. Exato. Tá? E, finalmente, a caixinha, que é crucial para animais de alta produção individual, é a remoção. A remoção da silagem do silo, ela também, durante anos, ela seguiu uma regra comum, que era
remover camadas de silagem de 15 a 30 centímetros por dia. Nós seguimos isso durante décadas. E esse desenvolvimento de retirada é algo que a gente deve se orgulhar. Foi desenvolvido conjuntamente pelo professor Tiago, lá de Lavras, e a equipe italiana da Universidade de Torino, professor Giorgio Borreani. Eles trabalharam muitos painéis de silo e aprenderam que a gente não deve fixar camadas em espessura, mas nós devemos remover uma taxa de 250 quilos por metro quadrado por dia. E o que quer dizer isso? Se a densidade for diferente, os 250 vão ser camadas mais espessas ou camadas mais finas, dependendo da densidade. Mas os 250 estão sempre calibrados para minimizar a perda de energia. Então eu tenho que tentar remover uma camada de 250 quilos por metro quadrado, que é o novo alvo de manejo. Isso ajuda demais uma vaca de alta produção individual a atingir pico, o garrote ganhar peso e assim por diante. Interessantíssimo, professor. Anotaram as caixinhas aí, pessoal? Foram várias caixinhas, né? Várias caixinhas. Sem cuidar do processo como um todo. Então, a gente às vezes investe mais em uma caixa do que em outra e, na verdade, a gente vai ter que se preocupar com todas elas. Então, desde o começo ao fim, para que a gente tenha uma silagem de qualidade, é importante que a gente tenha, professor, ouso dizer que o capricho é fundamental, né? Fazer um processo o resultado final disso tudo, muita gente, de maneira equivocada, imagina que seria a diferença entre uma silagem bem tecnificada e uma silagem pouco tecnificada. Mas não é. Na verdade, o que está em jogo é o custo. Quando você cumprir a função de atender essas caixinhas, ao final, você vai ter a silagem mais barata. Se for muito ou pouco, né? Não interessa nem quanto está ensilando. E hoje eu tenho um número para te dar. A diferença entre os produtores que fazem bem e que fazem não tão bem é do dobro do preço. Tá? Então eu posso pegar qualquer planta, se eu estiver falando de silagem de milho, ou de sorgo, ou de capins, a amplitude de variação entre alta eficiência e baixa eficiência é basicamente do dobro do custo de produção. Então, produtores que fizeram o caminho e percorreram as 5 caixinhas, eles em geral têm ao final uma silagem que custa metade daqueles que não fizeram. E é isso que dá a eles a dianteira de competitividade. Tá? Não se trata de você vestir a camisa e dizer a minha silagem é tecnificada. Sim, ela é tecnificada e a tecnificação é o caminho para reduzir custo. Porque é isso que me torna competitivo. Com as margens cada vez menores, né? A tua estratégia é reduzir custo. E, curiosamente, reduzir custo só vou conseguir se eu fizer investimentos dirigidos. Investimentos ou em recursos financeiros ou em atenção. No caso da silagem, é mais ou menos meio a meio. Um pouco eu tenho que investir em recurso financeiro, mas uma grande quantidade da demanda é por atenção. E atenção é tempo. Tempo, capricho, cuidado para fazer tudo. Disciplina. É um ato disciplinar. Né? Conservação de forragem usa muito de disciplina. Então, eu acho que segue muito por esse caminho. É ficar alerta para esses pontos e cuidar disso. Professor, muitíssimo obrigada. Agradeço mais uma vez aí a sessão do tempo. Pessoal, é uma honra estar aqui com o professor Núcia. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o joinha aí, curte, comenta. Coloque aqui as suas dúvidas, que assim que a gente tiver um tempinho eu respondo aqui para vocês. Pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Pessoal, eu estou aqui direto dos encontros da Scott Consultoria. Esse é o encontro de intensificação de pastagens. E lembrem-se sempre, seu pasto é lavoura, seu dinheiro é capim, no pasto é mais barato. Fiquem com Deus e até a próxima.